Por favor, a mensagem desta noite no telão. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Abra a tua Bíblia comigo. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. Diz a palavra do nosso Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que é grande, o Deus que é maravilhoso, o Deus que nos surpreende, o Deus que a cada dia se revela com o seu poder, com a sua graça, mostrando o seu cuidado, mostrando o seu amor, confirmando o nosso chamado. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que tu és. Eu te agradeço, Pai. Por isso estou aqui nesta noite, feliz, Senhor, em teu altar, com meu coração transbordante, júbilo, Senhor. Meu coração feliz por todo o bem que o Senhor tem feito à minha vida, por todo o bem que o Senhor tem movido a meu favor, a favor da minha família, todo o bem que o Senhor tem movido em favor da tua casa, deste santo lugar. Eu te agradeço, Pai. Com ações de graças, Jesus, eu te louvo e bendigo o teu nome, Senhor. E com humildade, Jesus, com total submissão, com o temor e santo tremor, eu lhe peço, por mais esta noite, por mais este momento, em que eu irei, em teu nome, Senhor, ministrar a tua palavra à tua igreja. E eu bem sei, ó Deus, que eu nada posso, nada tenho, eu nada sou. Tudo vem de ti, tudo é por ti, é para ti. A minha capacidade, a minha suficiência, meu intelecto, a sabedoria, tudo, Senhor, vem de ti. E por isso eu te peço que isso seja aperfeiçoado em mim, para a edificação do teu corpo, Senhor, para a edificação da tua igreja, para que cresça em perfeição e que sejam todos aqui, Senhor, neste lugar, nesta noite, bem alimentados, que sejam todos, ó Deus, fortalecidos na força do teu poder através desta ministração, que eu creio, Deus, que cumprirá o teu propósito, que cumprirá, Senhor, o teu desígnio, tudo aquilo que o Senhor determinou para esta noite, se cumprirá em nós, através da tua palavra, para louvor, honra e glória do teu nome, Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém. Toda a igreja de Deus diga amém, amém e amém. A Jesus nosso Senhor toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius,
Obrigado, minha amada e querida esposa, pastora Dani, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós estamos aqui nesta noite pela vontade e pelo querer e pelo realizar daquele que faz tudo conforme a sua vontade. Conforme aquilo que lhe apraz, e não há ninguém semelhante a ele. Quem não te temerá, ó Rei das Nações, diz o salmista. Dá um pouquinho de grave para mim, Vinícius, por favor. Ele é o Deus vivo e eterno, o temível e soberano Deus. A terra treme e todos se curvam diante da sua majestade. Jesus é Deus. Ele é santo, ele é bom, ele é misericordioso, ele é amor, ele é justiça, ele é retidão, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em Efésios 3:20, como nós abrimos aqui essa mensagem, o apóstolo Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Igreja, nada pode resistir diante do poder que há no nome de Jesus. Nada pode resistir. Deus opera além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo 94, versículo 11, diz a palavra: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Os que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, todos têm pensamentos vãos. Mas o que importa aqui é entender que o Senhor conhece os pensamentos do homem. Amém? O Salmo 139, versículos 1 a 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mateus 9, versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? 1 Coríntios 3:20, outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Sim ou sim? Sim. Ele sabe o que está no nosso íntimo. Sim ou sim? Sim.
Ele sabe porque nós viemos à igreja hoje. Então nós precisamos entender que Deus está a todo tempo sondando os meus pensamentos. Por exemplo, eu estou ouvindo a palavra. E se por um instante eu me colocar contra ao que eu estou ouvindo, eu preciso saber que Deus viu. Entende? O seu pastor disse algo aqui e no mesmo instante você não concordou. Você foi contra. Você precisa saber que Deus viu este pensamento contra que você teve. Porque Ele conhece todos os nossos pensamentos. O inimigo não conhece, mas Jesus conhece até aquilo que nós não pedimos para Ele. Ele sabe de tudo. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso. Eu quero aqui frisar bem este versículo, amado, porque ele é a chave do sucesso de muitos e também o fracasso de muitos. O sucesso, quando se crê nisso aqui. Quando eu creio que ele é de fato poderoso para fazer infinitamente mais. E quando eu não creio, esse infinitamente mais não vai acontecer. Então eu preciso alinhar os meus pensamentos com aquilo que Deus é. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso. Então Deus pode fazer além do que eu posso e além do que eu penso. Então, com todo respeito, o grande mal do povo de Deus é pensar pequeno. É pensar pequeno e ainda achar que às vezes não vai dar. Tem muito crente que para no meio do caminho. Tem muito crente que começa a fazer alguma coisa e para no primeiro obstáculo que vem para a sua vida. E olhe em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amado, talvez você esteja pensando, sabe, qualquer coisa aí na tua vida, qualquer área, não sei, na área profissional, ou seja, talvez pensando em comprar uma casa, comprar uma casinha, e Deus está pensando numa casa de 2, 3 andares, numa big, mega casa. E aí, talvez quando eu diga isso, alguém pode se incomodar. Alguém diga, pastor, não, eu estou contente com a minha casinha. Desculpa, mano, você está distorcendo o que Deus diz. Porque Ele diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, você tem uma casinha, glória a Deus, pela casinha que você tem. Só que Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais. A Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes. Ela não diz, conformai-vos com o que tendes. Nós precisamos entender. Ser contente com o que temos é uma coisa. O que é isso? É sempre dar glória a Deus por tudo que nós temos. Porque vem das mãos do Senhor. Mas eu preciso entender que Ele tem mais. Não para ali. Consegui minha casa, glória a Deus. E agora? Agora beleza, agora é só pagar. E daí? E que mais? Acabou aí? Deus, desculpa, mas Deus só tem isso? A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais.
Então, talvez você esteja pensando aí como é que você vai sair da tua dívida ou das tuas dívidas. Como é que você vai arrumar as suas contas? E Deus está dizendo o seguinte: eu posso, além de zerar as suas dívidas, lhe dar uma vida tão abundante para que você nunca mais venha dever nada a ninguém. E ter muito para emprestar, sem lhe fazer falta. Deus pode fazer além, igreja. Além. Agora, ou eu creio nisso ou eu não creio nisso. A questão é, nós vamos crer nisso? Que Deus pode nos levar além? Nós vamos crer? Ou quem nós vamos ser? Nós vamos ser Josué e Caleb? Ou nós vamos ser os 10 que estavam junto com eles? Quem nós vamos ser? Quem, igreja? Então, amado, é o que eu sempre digo, eu não posso viver para pagar conta. Eu tenho que viver para conquistar. Eu tenho que ser um conquistador. Por quê? Eu fui conquistado para conquistar. Em João 3,34 diz assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então o nosso Deus não nos dá migalhas. Diga isso: meu Deus não me dá migalhas. Ele faz de forma abundante. Não há limites para que o Senhor possa fazer. Não há limites. O que pode limitar Deus? A minha mente, a minha cabeça dura. Por que o povo lá no deserto morreu tudo lá no deserto? Deus falou: esse povo de dura cerviz, cabeça dura, que não aceita a palavra, que não aceita a vontade de Deus, que não entende, que não crê, que não confia. Fica andando em círculo e morre. E aí o fim da vida foi o quê? Desculpa, amado, mas eu não posso me contentar com o término do pagamento da minha casa, minha vida. Eu não posso. Eu agradeço a Deus que o Senhor me concedeu, mas eu não posso, sabe, me contentar somente com isso. Ai, terminar de pagar a minha casa, a minha vida. Não e não. Eu me nego. Por quê? Porque eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço. Então, se é para ter casinha, então Ele vai me dar logo umas 5, 10. Deus opera além. Ele pode fazer além do que pensamos. Pastor, isso que o senhor está falando não é pregar prosperidade, não é materialismo, não é ganância, não é ambição. Amado, não é. É pregar fé. Eu estou aqui pregando fé. Porque eu sei que nós vamos chegar onde Deus quer pela fé. Não é pela força do nosso braço. Amém? Então, o poder de Deus, o poder da ressurreição, opera na igreja. Opera em cada um de nós. Olha Efésios 1, 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, somos nós, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que coisa mais linda, amado, que coisa tremenda. Olha, as leis de Deus são superiores a qualquer lei. Nós respeitamos a Constituição. Nós respeitamos as leis dos homens, mas a palavra de Deus está acima da lei dos homens. O poder de Deus vai além do ilimitado. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 16, olha o que diz. Vamos lá. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus tem revelado a nós, amado, aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos nós, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Olha, igreja, o homem natural, ele coloca limites em toda e qualquer situação. O homem natural olha e diz assim: o meu casamento não tem mais jeito. Os meus filhos não tem mais jeito. A situação é essa, tem que se conformar, tem que viver assim, porque assim a coisa anda. Porque se eu começar a querer mudar a coisa, a situação fica preta, a situação fica feia. A minha saúde já não tem mais jeito, eu tenho que me conformar tomando remédio todo dia. Está tudo um deserto só. Então, é assim que se porta o homem natural, que não conhece o poder de Deus, não conhece a Deus, não entende as coisas de Deus. Então, para ele, tudo é assim. Ele olha, não é? Ele não anda por fé, ele anda por vista. Então, ele olha aquela situação e diz: é isso aí mesmo, e ponto final, e não tem mais jeito. Isaías 43, 19 a 21 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz.
Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amado, então assim, quem é de Deus, quem conhece Deus, pode até estar vivendo num deserto, pode até estar vivendo numa situação contrária, o casamento pode estar a trancos e barrancos, sabe? A situação com os filhos pode estar, aquela não está a das melhores. Às vezes o marido está lá, no vício da bebida, do cigarro, enfim. Está de mal a pior. Mas se ela começa a conhecer a Deus, se começa a conhecer as coisas de Deus, ela se agarra nisso aqui, ó. Ela se agarra aqui, no que Deus diz, que algo novo já está saindo à luz. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, o Senhor pode, e o Senhor quer, e o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A questão é, eu creio? Eu confio? Porque alguém pode dizer, pastor, o senhor fica aí falando essas coisas, mas o senhor não está na minha pele. Ok, você não está na minha. E eu vou continuar falando essas coisas. Por quê? O Senhor diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos. O Senhor diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E ele diz que ele endireita os caminhos tortuosos. Isaías 45, versículo 2 e 3 diz, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Amado, isso aqui, só vive isso quem crê. Só quem confia. Porque a situação, às vezes ela demora um tempo para ser endireitada. Não é do dia para a noite. Não é da noite para o dia. Versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então as vozes aí fora não conhecem Deus, não entendem as coisas de Deus, e por isso estão falando aí, vai ficar pior. Agora vem a segunda onda, a terceira onda, não sei quantas ondas. Vai morrer mais gente. A coisa vai ficar preta. Vai ficar cada vez pior. É o que você escuta? A glória de Deus, amado, está na igreja. Não está lá fora. A glória de Deus está na igreja. E ele faz através da sua igreja. Porque o seu poder ele deu à igreja. Efésios 3, 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Jesus tem poder para dar vida àquilo que está morto. Jesus tem poder para fazer além do que você sonha. Então nós somos chamados para crer. Diga, eu fui chamado para crer. Diga, eu fui escolhido para crer. Então nós somos chamados, amado, para viver de forma ilimitada. Nós não fomos chamados para viver limitados. Quem vive pequeno não conhece ou não crê no que Deus diz.
Quem vive de forma pequena não conhece ou não crê no que Deus diz. Deus diz, eu posso te levar além. Então muitas pessoas tiram a culpa da própria vida e colocam em Deus. Isso aqui é muito interessante. Se Deus quiser resolver o meu problema, amém. Mas se Ele não quiser, fazer o quê? Paciência. Isso é culpar Deus. É tirar a responsabilidade de si e colocar em Deus. Porque o que Deus diz? Transformai-vos. Então nós sabemos muito bem que toda situação na nossa vida somos nós que temos que transformar. Somos nós que temos que mudar, amado. O poder de Deus opera onde? Em nós. Então, o poder de Deus faz com que eu vá além. Agora, tem muitas pessoas que vivem nessa. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus não quiser... amado, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas jamais nós podemos colocar a culpa em Deus se não acontece aquilo que Ele diz que é para acontecer. Estão entendendo? Nós temos que crer e confiar que Deus pode fazer infinitamente mais. Que Ele pode nos levar além. Existem pessoas que têm pensamentos que sonham algo, sonham alguma coisa, pensam alguma coisa, mas têm medo de pedir para Deus. Tem pessoas que pensam que vão desagradar a Deus se pedirem aquilo. Disse e repito, a palavra de Deus diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, dê o devido valor, reconheça Deus em tudo que você alcançar. A palavra não diz, vos conformeis com as coisas que tendes. Contentai-vos. Então, mostre alegria para o Senhor. A igreja está entendendo? Deus semeou em nós uma boa semente, igreja. Nós devemos frutificar para Ele. A nossa vida deve ser para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Então, com todo respeito, uma vidinha, sabe, com dificuldades, amado, não glorifica a Deus. Não glorifica o Senhor. Uma vida a trancos e barrancos. Uma vida com doenças, com enfermidades, com necessidade financeira, com dificuldade financeira. Uma vida, às vezes, conjugal, que não vai bem, que não é vivida nos parâmetros de Deus. Isso não glorifica o Senhor. E o que nós temos visto aí fora é uma igreja doente, é uma igreja enferma, que está longe de viver o parâmetro de Deus. Igrejas que nem sabem sequer o que é glorificar o nome do Senhor com a própria vida. Porque são igrejas vivendo de esmolas, de migalhas. E o povo de Deus, mano, é para reinar em vida por meio de Cristo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor vê o pensamento, aquilo que está no íntimo. Então nós devemos manter firme a nossa confissão, amado. Deus tem falado isso aqui por vários dias. Mantermos firme a nossa confissão. A igreja do Senhor está morna. O Senhor tem ministrado isso ao meu coração. E eu tenho que trazer para a igreja. A igreja de Jesus está morna. E a palavra diz que ele está a ponto de vomitar. Eu não aceito. Porque Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede.
E eu creio que Deus me colocou para pastorear uma igreja vencedora, não uma igreja derrotada. Eu sempre disse, amado, que se for para eu pastorear uma igreja derrotada, eu fico em casa. Eu não quero gastar o meu tempo com derrotados. Não quero. Eu quero andar com pessoas vencedoras. Pastor, isso é soberba. Não é, não. A Bíblia me ensina. Me digam com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Com quem que tu anda? É com vencedores ou é com derrotados? Eu quero andar com vencedores. Derrotados eu quero bem longe de mim. Bem longe de mim, porque derrotados eram aqueles 10 espias. Que infamaram a terra, disseram que não ia ter jeito, que não ia dar, que o negócio era melhor ter voltado para o Egito. Eu tenho o mesmo espírito de Josué e Caleb. Eia! Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo se reunindo todo dia de culto? Amado, igreja para se reunir tem um monte. Mas Cristo vive mesmo tem um monte. Tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem mais um monte que faz transmissão ao vivo. A minha pergunta é para os que se reúnem aqui, em Ipaussu. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo aqui, neste tempo de pandemia? Nós estamos passando o tempo? Nós devemos manter firme a nossa confissão. Culto de quinta-feira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Cadê a igreja? Cadê a igreja, pastora Daniele? Estão com medo de vir? É que esfriou, né? Fez frio hoje. Tá frio. Faz frio, não vai na igreja. Chove, não vai na igreja. Começa a ventar, não vai na igreja. Isso não é igreja de vencedor. Não é mesmo. Provérbios 3, 5 a 10 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amado, eu vou dizer por mim, tá? Não vou dizer baseado em nada e em ninguém. Eu vou dizer por mim, porque eu vivo por fé. Eu creio nos melhores 5 meses da minha vida que estão para terminar esse ano. Eu creio em 5 meses de conquistas. Eu creio que esses 5 meses que restam para terminar 2020, eu creio que será de grandes coisas. E eu não aceito o contrário disso. Eu vou viver 5 meses de milagres. Você vai viver? Você vai viver 5 meses de milagres? Olha, mesmo que diante de nós esteja um grande mar nos impedindo de avançar, eu creio que Deus abrirá esse mar. Em Êxodo 14, versículos 10 a 16, diz: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Amado, é impressionante como o crente tem medo. Como o crente, sabe? Qualquer coisa que se levanta, o crente fica com medo. É impressionante. Está lá o povo lá, Deus resgatou com mão forte, tirou do Egito. Pá, chegaram na frente do mar. Olha para a cara de Moisés e diz: e aí, Moisés, e agora? Para onde a gente vai? Como é que faz? Vem vindo Faraó com os seus soldados e aqui tem o mar. Levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito
que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem muito crente, amado, na graça, aqui na igreja em Pau Sul, que está com esse mesmo pensamento dos nossos irmãos hebreus lá. Sabe? Tanto faz, tanto fez se estiver aqui. Tanto faz, tanto fez se eu estiver aqui pregando. Estão com esse mesmo pensamento. E Deus está trazendo aqui esta palavra para alertar a igreja que Ele pode fazer infinitamente mais. Mas vai fazer na vida daquele que crê. Vai fazer na vida daquele que crê. Presta atenção, vamos continuar. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão. Amado, eu estou aqui com o meu bordão levantado. Ninguém pode dizer o contrário disso. Eu estou aqui com a minha fé ativada, culto a culto, trazendo a palavra, a voz do Senhor para a tua vida. A minha parte eu estou fazendo. Ninguém pode dizer que eu não estou fazendo a minha parte. O bordão aqui nesse altar está levantado, amado. A palavra do Senhor está sendo pregada culto após culto. Então, olha, tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou crendo e vou continuar crendo. Então eu creio que o Senhor nos chamou para nós vivermos uma nova história. Quando Ele nos revelou a graça lá atrás, amado, lá atrás Ele nos chamou para viver uma nova história. Para vivermos as suas promessas, para vivermos por cabeça, viver por cima, reinar em vida. Então eu creio que Ele não nos chamou para nós sermos envergonhados. Mas eu não quero, amado, que essa igreja tenha as portas fechadas. Mas se continuar do jeito que está, está preste. Está preste. Eu não vou dar o sangue sozinho aqui. Eu tenho falado com Deus. Eu quero pregar em paz aqui. Eu quero pregar feliz e com alegria, não gemendo. Não gemendo. Porque isso não é bom nem para mim e nem para vós. Então, eu creio que Deus nos escolheu para que todos à nossa volta vejam o seu poder e a sua glória em nós. Eu creio nisso. Agora, se só eu creio nisso, então fica difícil. Porque José, amado, ele foi escolhido para mostrar a glória de Deus.
Vocês se recordam da história de José? Ele acordou escravo num dia e no outro dia ele foi dormir como governador de todo o Egito. Teve um tempo para isso acontecer. Mas durante todo esse tempo, sabe o que José fez? Permaneceu fiel. Ele permaneceu crendo. Ele não desagradou a Deus em nada. Em nenhum momento. Então, meu conselho para você, amado, eu fico muito triste, porque o Espírito Santo se entristece. Sabe, situações, amado, que aconteceu, que afastaram, situações que afastaram irmãos da congregação no culto de quinta-feira. Irmãos que agora só vêm no culto no domingo. Só no domingo. E às vezes domingo ainda não vem. Então é aqueles números que eu mostrei aqui para a igreja, sabe? A pessoa vem ao culto só de domingo. Ela dá do seu tempo para Deus 1,2%. Do ano, de 365 dias, ela dá 1,2%. É muito pouco. Então o Espírito Santo se entristece. E eu, amado, como pastor, eu estou aqui para pregar para as ovelhas. Você está aqui, glória a Deus. Mas e o resto? Onde estão as outras? Nós temos um aprisco, amado. Nós temos um aprisco. Então, a minha palavra para você é: se agarre a Deus. E aí, se você olhar para mim e dizer: pastor, eu estou agarrado com Deus, eu não preciso da igreja. Ok, é o que eu precisava para fechar as portas e ir embora para minha casa. Porque é essa atitude que mostra para o pastor. Que atitude? O congregar. O congregar mostra para o pastor se de fato a ovelha precisa da igreja ou não. E o que eu estou vendo nesses últimos tempos é que as ovelhas desta igreja não precisam dessa igreja. Desculpe a minha sinceridade. O que as ovelhas desta igreja estão mostrando é que elas não precisam deste local para congregar. E isso está vindo ao meu coração como uma flecha que está ardendo, me entristecendo muito. Porque, amados, o corpo ministerial, os oficiais, nota 10. Não faltam um culto. Sabe? Estão aqui, são meus escudeiros, são meus braços direitos, meus braços esquerdos. Sabe, eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que carregar no colo, sabe, abraçar, beijar, agradecer por tudo que fazem por esta casa, pela minha vida, pela minha esposa, enfim, por nos empurrarem. Porque vocês nos empurram mesmo, sabe, nos incentivam. Mas a gente não tem isso das ovelhas. E isso é muito triste. Então, eu gostaria que você, que faz parte desse ministério, repensasse o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui. Porque uma coisa que dói para mim, amado, é ficar devendo para os outros. E tomar uma ligação de cobrada esse mês não me agradou nem um pouco. Se eu ia pagar o aluguel ou não. 10 anos. Nunca aconteceu. Esse mês aconteceu. Então, se você, se possível, se agarrar, se agarra. Porque para Deus, nada é impossível. Eu creio numa nova história para a vida dessa igreja. Eu creio num plano perfeito de vitória de Deus para a vida desta igreja. Mas do jeito que está, esse plano não vai acontecer. Eu tenho que falar para você que do jeito que está, não vai acontecer. Então você não pode duvidar da palavra que você ouve aqui desse altar. Então, como um pastor que te ama, sabe? Eu não quero que você entregue o teu dízimo aqui e pronto, cumprir com a minha obrigação. Não, eu não quero isso. Se for para fazer isso, então vamos fechar aqui mesmo, dá o seu dízimo lá em São Paulo.
Entrega o seu dízimo lá em São Paulo, entrega o seu dízimo no Rio de Janeiro. Porque eu não estou aqui pelo teu dízimo. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus. Eu creio que Deus tem um propósito com a vida desta igreja. Eu não estou aqui por dízimo e por oferta. Eu estou aqui para responder um chamado de Deus. Agora, se eu não tenho apoio da igreja para responder esse chamado, então é o que eu falei, eu não vou ficar aqui lutando sozinho. Não posso, não dá, não tem como. É impossível, não dá. Então, igreja do Senhor, eu penso que para chegar até onde a gente chegou, eu acho que não dá para voltar mais para trás. Retroceder agora, eu penso que não dá. Não é o que Deus deseja. Mas se continuar do jeito que está, no mês que vem eu não sei como que vai ser. Então, como pastor que te ama e te quer bem, eu lhe digo, fique com o que Deus diz. E se aqui naufragar, o culpado não fui eu. A culpa não foi minha. Porque eu estou lutando. Isso aí, ó, os tesoureiros da igreja, testemunha. Amém, meu presbítero Johnny? Está aí a minha esposa, que vê a minha luta para continuar. No sufoco. No sufoco. Então, olha, eu quero finalizar lendo com você um texto que está em 2 de Reis, no capítulo 6, versículos 24 e 25. E diz assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então, uma situação difícil, uma situação de escassez, uma situação de fome. A cidade estava cercada pelo exército inimigo, ok? E ali era uma situação de aperto. Capítulo 7, versículos 1 a 9. Então, disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós.
pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Eu creio que Deus tem as janelas no céu a favor da nossa vida, a favor dos que creem. Eu creio que Deus é por nós, se nós crermos de fato nisso. Se nós vivermos de fato como Ele quer que vivamos, como igreja. Então, amados, Deus fez o inimigo ouvir um barulho e saíram às pressas, deixando a provisão para o povo de Deus. O inimigo já sabe que nós sabemos que contra nós não vale nenhum encantamento. O inimigo já sabe que nós já conhecemos a verdade, mas não é por isso que ele vai parar de investir contra a nossa vida e contra a igreja de Deus. Então, ou nós entendemos isso, que Deus tem a provisão para esse lugar, que Deus tem a bênção para esse lugar, e todos nós nos unimos na vontade do Senhor para esse lugar, ou então o inimigo pode sim continuar batendo com força contra essas portas. Aí o Senhor vem e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. Mas quando a igreja de fato vive como igreja. Então a minha oração é esta: que o povo desta igreja, Cristo Vive Pau Sul, tenha um despertar e acorde para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico o teu nome, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter me trazido ao teu altar e ter, ó Deus, poder semear a tua palavra, a tua igreja, ao teu povo, Senhor, falar, ó Deus, aquilo que está no teu coração, mostrar, ó Deus, o teu poder à tua igreja, porque tu és o Deus que faz e que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, pois o teu poder o Senhor deu à igreja. E assim, Pai, eu oro para que estas portas continuem abertas, se é o teu querer e se é a tua vontade. Eu coloco, Senhor,
a tua igreja nas tuas mãos. Como eu sempre digo, Pai, nas minhas orações, a tua igreja é tua, Senhor. Não é agora que eu vou mudar a minha confissão. A tua igreja é tua. As tuas ovelhas são tuas. Este povo é teu. Assim como a minha vida, Senhor, pertence a ti. E tu és o Deus que faz tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Tu conheces, ó Deus, a necessidade da tua casa. Tu conheces, Senhor, a necessidade deste lugar. E tu sabes, ó Deus, como tenho eu subido este altar, com a minha convicção, com a minha certeza de que tu és o Deus de toda provisão, de que tu és o Deus que em tudo provê nas nossas necessidades. Por isso, eu descanso, Senhor. Descanso e entendo, Pai, que a tua vontade será feita. Que a tua vontade, o teu querer será realizado. Não por vontade humana, mas por aquilo que o Senhor determinar. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Pois assim, Pai, eu oro neste momento, colocando a tua igreja, Senhor, em oração, nesta questão, nesta situação, Pai, para que o Senhor faça o teu querer. Tu és o Deus de toda graça. Tu és o Deus de toda graça. E só o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem o poder de inclinar corações. Só o Senhor tem o poder de convencer. Só o Senhor tem o poder de fazer as tuas ovelhas te obedecerem. Só o Senhor pode fazer, Pai. E eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória. Vamos louvar